Em que tipo de festa você já foi parar sem nem perceber? Eu estava servindo café quando um cliente me perguntou: quer ir comigo a um casamento sábado? Nem tive tempo de responder, porque ele já foi dizendo: minha família não me dá sossego. Querem saber por que cheguei aos 28 anos solteiro. Não quero ter que aturar isso. Vai ter bebida liberada e lembrancinha chique. No fim das contas, pensei: ah, por que não, né? Só que ele esqueceu de me avisar que o noivo era o Austin Coleman, pai da minha filha, que sumiu do mapa quando ela recebeu o diagnóstico e queria internar ela de qualquer jeito. Na terça, o Kevin apareceu na cafeteria assim que bati o ponto, carregando um fichário preto enorme. Bom, acho que preciso saber o básico sobre minha namorada, soltou ele, dando aquela pausa dramática. Só aí reparou nos desenhos de giz de cera no meu avental. Você tem filhos? Tenho sim uma filha, Amélia. Tem 6 anos. Esperei aquele silêncio cheio de constrangimento, mas ele não veio. A Amélia curte casamentos? Ela é autista, quase não fala, nunca foi em um. Será que ela gostaria de ir? Fiquei olhando pra cara dele. Ela não se dá bem com gente estranha. Vamos tentar. Dei risada e mandei ele parar de viagem. Nem sei porquê, mas naquela noite, cheguei em casa e perguntei pra Amélia se ela queria ir ao casamento. Ela levantou o cartão de comunicação. Não. Mandei uma foto disso pro Kevin. Eu disse. Escrevi. Ele respondeu. E se ela puder escolher o vestido? Perguntei pra Amélia. E dessa vez, ela levantou o cartão de sim e ainda bateu palminha. Igualzinho faz quando acontece algo muito especial. Tipo ganhar sobremesa antes do jantar. Quarta-feira chegou. Fomos pra Nordstrom escolher vestido. Amélia apertava minha mão, meio perdida com tanta luz e barulho, até que bateu o olho. Era um vestido de princesa. Parecia que tinham feito pra ela. Ela foi direto na peça, hipnotizada. A vendedora tentando explicar os tamanhos, Amélia já começou a cantarolar. Sinal de que a crise estava a caminho. Kevin se abaixou ao lado dela. Vamos levar o roxo, disse pra vendedora. Senhor, não temos do tamanho dela. Com quem falo pra encomendar um especial? Kevin ficou 2 horas ali negociando e aprendendo a usar os cartões de comunicação da Amélia, até conseguirem pedir exatamente o tom de roxo que ela queria. Saí e peguei ele no estacionamento pesquisando no celular, como se comunicar com crianças autistas. Não precisa fazer isso. Quero fazer direito. Quinta-feira, fomos pro AP dele. A gente ensaiando como se apresentar pra família quando a pia resolveu explodir. Eu já tava embaixo do armário com minha chave inglesa, e ele me olhou como se eu tivesse feito um truque de mágica. Minha namorada de mentira é um gênio. O jeito que ele falou de mentira me deu um aperto no peito. Aquela noite, não dormi. Só pensava na Amélia, vendo a gente da porta, abraçada no vestido roxo como se fosse cobertor. No dia seguinte, estava limpando as mesas quando meu celular tocou. Era a professora da Amélia. Hoje ela sinalizou feliz. Primeira vez. Ficou apontando pro vestido roxo no armário. Kevin ouviu de longe. Achei graça de ver ele enxugando as lágrimas rapidinho. Quebrou o clima. Salão de unhas? Nós 3? Por minha conta. Fiz um joinha. Toda boba. Quando a manicure pegou nas mãos da Amélia, já me preparei pro pior. Mas Kevin tinha uma carta na manga. Mostrou pra ela uma foto de esmalte roxo com glitter no celular. Amélia deixou ele segurar a mão dela durante a esmaltação. Fiquei acordada até 3 da manhã buscando na internet como explicar pessoas temporárias pra crianças autistas, torcendo pra tudo se resolver sozinho. Chegou o sábado, dia do casamento. Kevin apareceu com uma bolsa sensorial feita à mão, fones anti-ruído pintados de roxo por ele mesmo, os desenhos favoritos da Amélia baixados no iPad, tudo pensado nos mínimos detalhes. Quando você arrumou tempo pra isso tudo? Não consegui dormir. Me segurei pra não perguntar se era por minha causa. A Mira apareceu com o vestido roxo e os fones já no ouvido. Ficou parada. Depois começou a pular na ponta dos pés. Jeitinho dela de mostrar alegria. Kevin logo entrou na dança, os dois rindo. Pronta, princesa? Ele perguntou. Ela sinalizou sim, feliz e roxa de alegria, tudo junto. Pegou na mão dele e puxou pra porta. Suspiro. Depois de 20 minutos, chegamos na casa da família dele. A mãe do Kevin veio correndo até o carro. Até que enfim, e ainda trouxe neta. Amélia abraçou ela, coisa que nem com minha mãe eu tinha visto. A mãe do Kevin caiu no choro. Meu Deus, que preciosidade. O pai dele chegou com uma câmera, já fotografando tudo. Esperamos tanto pro Kevin trazer alguém. Mãe, deixa eles respirarem. Ele riu, mas colocou a mão na minha cintura, daquele jeito de quem cuida. Parecia verdade. Os primos vieram em peso. Uma tia apertou minhas bochechas e falou algo sobre finalmente vir bisnetos. Todo mundo querendo foto. Fomos caminhando pelo jardim até o coquetel. Amélia saiu correndo, balançando a cestinha. A prima adolescente do Kevin ensinando a jogar pétalas. Foi aí que viu Austin Coleman do outro lado do gramado, de terno, rindo alto com o padrinho. Minha Amélia correu até ele, braços abertos, chamando Data, a primeira palavra que falou na vida, pro homem que abriu mão dela. E ele não mudou nada, porque só continuou andando em direção ao bar, rindo mais alto ainda. Data! Amélia chamou de novo, tropeçando no vestido roxo. E aí a crise veio, forte. Amélia se jogou no chão, gritando, se batendo, o vestido roxo rasgando nas costuras. Me ajoelhei e segurei ela enquanto se debatia, os punhos batendo no próprio rosto, no peito, cada vez rasgando mais o vestido. Kevin já fuçava a bolsa sensorial com uma mão, com o corpo tentando barrar os olhares, e me passou os fones de ouvido. Lutei pra colocar na Amélia enquanto ela se movia. As pessoas se afastavam, cochichando, alguns até filmando. Kevin segurou meu cotovelo e nos puxou pro lado do prédio. Os gritos da Amélia só aumentavam, o corpo dela duro nos meus braços. Kevin achou um cantinho perto do pessoal do buffet e nos levou pra lá. Ficou com a mão firme nas minhas costas enquanto tentava ajudar. Quando consegui encaixar os fones, abracei a Amélia bem forte. Ela se balançava forte contra mim, soltando uns gemidos de cortar o coração. Kevin já estava com o iPad aberto, mostrando o desenho preferido dela bem na altura dos olhos, enquanto eu balançava a Amélia e sussurrava que ela estava segura, mesmo sabendo que com os fones ela nem me ouvia. A respiração dela estava tão curta e acelerada que eu achei mesmo que fosse desmaiar a qualquer momento. Meus braços já doíam de tanto segurar com força, mas eu não conseguia largar. O tempo parecia não passar, mas deviam ter se passado uns 45 minutos, até que os gritos viraram só uma respiração ofegante. Ela finalmente parou de se debater e ficou apenas choramingando e tremendo. A mãe do Kevin apareceu na porta, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e tentou se aproximar, mas o Kevin se colocou na frente dela e balançou a cabeça. Ela recuou, mas ficou ali na porta. Logo atrás veio a cerimonialista, com uma cara de quem já estava no limite da paciência. Vocês precisam se afastar mais, tá atrapalhando o fotógrafo, ela avisou. Kevin se virou todo para ela. A gente precisa desse espaço agora. Você vai ter que dar um jeito, respondeu, firme. O rosto da cerimonialista ficou vermelho de raiva, mas o Kevin nem se moveu. Pela janela, eu ainda via o Austin no bar, rindo com os padrinhos como se nada estivesse acontecendo. Ele nem olhou para trás quando a Amélia chamou por ele. Comecei a tremer de raiva, mas não adiantava nada.
Virei a Amélia de costas para a janela para ela não ver o que estava acontecendo. Assim que a cerimonialista foi embora, esbravejando, o Kevin se ajoelhou do nosso lado. O Austin vai casar com a minha prima, sussurrou. Meu estômago deu um nó, e achei que ia vomitar. O Austin estava prestes a virar parte da família do Kevin. Aquilo me doía como uma traição, mesmo que o Kevin provavelmente também não soubesse de nada. Ele estava tão perplexo quanto eu. Olhei para o vestido da Amélia, que estava rasgado nas costuras e na barra, todo destruído de tanto ela se jogar no chão. O Kevin tirou o paletó na hora e enrolou nela como se fosse um cobertor. Ela se agarrou ao paletó com força, puxando para se proteger. Acho melhor a gente ir embora, o Kevin sugeriu. Depois perguntou se eu queria que ele fosse falar com o Austin antes. Não, respondi imediatamente. Qualquer confronto só ia piorar para a Amélia, que finalmente começava a se acalmar. A respiração dela já estava mais tranquila, quase sem gemidos. A mãe do Kevin continuava por perto e se aproximou quando viu que o clima tinha melhorado. Desculpa por ter colocado tanta pressão antes, ela falou baixinho, explicando depois que só tinha presumido que a Amélia era filha do Kevin. Travei o maxilar de tanta tensão. Isso tudo é mentira, disparei. O rosto dela desmontou e ela olhou confusa do Kevin para mim. O Kevin se levantou e levou a mãe dali, falando com ela num tom baixo que eu não conseguia entender. A Amélia finalmente relaxava encostada em mim, ainda agarrada no paletó do Kevin, e com os olhos presos na tela do iPad. No salão principal, a música do casamento já começava a tocar. Pela janela, dava para ver os convidados caminhando para a cerimônia, enquanto o Austin passava com os padrinhos, rindo como se nada tivesse acontecido. Ele nem olhou na nossa direção. Eu segurava na Amélia e minhas mãos tremiam. O Kevin logo voltou e sentou no chão ao nosso lado, em silêncio, só ficando ali enquanto a gente tentava respirar melhor. Parentes continuavam passando pelo corredor e espiando para dentro, uns com cara de preocupação, outros claramente irritados porque estávamos causando um reboliço. A Amélia fez um som baixinho e sinalizou casa com a mão livre. O Kevin percebeu na hora e já começou a juntar nossas coisas. Ele me ajudou a levantar, enquanto eu ainda segurava a Amélia. Ela estava pesada, mas eu não conseguia deixá-la no chão ainda. Era estranho pensar no Kevin aparecendo com aquela bolsa sensorial cheia de coisas roxas, preparada assim, de um dia para o outro. Como ele sabia exatamente do que a Amélia ia precisar num casamento, se tinha conhecido ela só há poucos dias. Fomos rumo ao estacionamento, com o Kevin abrindo caminho entre os convidados que chegavam. A mãe dele foi atrás, pedindo desculpas e perguntando como podia ajudar. O Kevin abriu a porta do carro e eu coloquei a Amélia na cadeirinha. Ela não parava de sinalizar casa. O esmalte roxo das unhas estava todo descascado de tanto ela se debater. O vestido, todo destruído, mas ela não largava o paletó do Kevin. Entrei ali do lado dela enquanto o Kevin conversava com a mãe lá fora. Olhei pela janela e vi ela chorando, e ele tentando consolar com um abraço. Quando o Kevin entrou no carro, os olhos dele também estavam vermelhos. Saímos da propriedade em silêncio total, só com o desenho animado da Amélia tocando baixinho no iPad. Era o desenho que mantinha ela calma, enquanto o Kevin saía pelos fundos e evitava o portão principal. Ele parou perto de uns prédios pequenos, longe da barulheira do casamento. A Amélia já não gritava, mas ainda fazia uns barulhinhos que partiam meu coração. Ela puxava o pano rasgado do vestido roxo, e percebi que ainda não dava pra ir embora. Ela precisava de mais tempo para se acalmar de verdade. O Kevin entendeu sem que eu dissesse nada, e contou que tinha uma casinha de funcionários que a gente podia usar um tempo. Ele nos levou por um caminho de pedra, longe dos convidados da cerimônia. A Amélia foi andando no meio da gente, apertando minha mão tão forte que meus dedos ficaram dormentes, e com a outra mão segurava o paletó do Kevin nos ombros, como se aquilo fosse a única proteção dela. O caminho era só silêncio, só os nossos passos no cascalho. De repente, um dos padrinhos apareceu cambaleando na esquina, já bêbado mesmo tão cedo. Ele riu da gente, debochando da confusão. O Kevin se colocou na nossa frente e foi direto. Vai embora agora. A voz dele estava mais fria do que eu já tinha ouvido. O padrinho resmungou algo e foi embora. O Kevin destrancou a porta da casinha e lá dentro, tudo era fresco, escuro e silencioso. A Amélia foi direto para um canto, sentou no chão e começou a se balançar para frente e para trás, cantarolando a música que acalma ela. O Kevin foi buscar um copo d'água para ela na cozinha. Foi aí que a mãe dele apareceu na porta, nos seguindo desde a casa principal. Ela me encurralou enquanto o Kevin estava em outro cômodo e quis saber o que realmente estava acontecendo. Por que o filho dela inventaria uma namorada e quem éramos nós de verdade? Eu já estava exausta demais para fingir e acabei contando a verdade. O Kevin tinha me contratado para fingir ser a acompanhante dele porque não aguentava mais ela perguntando por que ele ainda era solteiro aos 28 anos. A Amélia não era filha dele e a gente não era um casal de verdade. A casinha ficou em silêncio absoluto, só com o murmúrio da Amélia no canto. O rosto da mãe do Kevin passou de confusa para magoada e em seguida ficou com uma expressão que eu não conseguia entender direito. Quando o Kevin voltou com o copo d'água, deu de cara com ela chorando. Ele pôs o copo na mesa e pediu desculpas por ter mentido, mas falou que não se arrependia de ter nos protegido naquele dia. Ainda disse que ela precisava dar um tempo pra gente agora e pensar no motivo de ele ter sentido que precisava mentir. E pra minha surpresa, ela realmente foi embora sem brigar. Pouco depois, alguém bateu na porta. Era a cerimonialista, ainda nervosa, segurando a prancheta. Ela avisou que a cerimônia ia começar e pediu, por favor, que a gente ficasse ali na casinha até tudo terminar, pra evitar mais confusão. Eu até quis discutir, mas estava tão cansada que, sinceramente, preferia ficar escondida do que ter que encarar todo mundo de novo. Pela janela, dava pra ouvir o pessoal testando o som da cerimônia. Quando a marcha nupcial começou, Amélia logo tapou os ouvidos, mesmo usando fones com cancelamento de ruído, e começou a se balançar mais rápido, soltando uns sons de angústia de novo. O Kevin, rápido, pegou o celular e mostrou pra ela o vídeo dos brilhos roxos que tinha salvo antes. Ela se concentrou no vídeo, tentando ignorar a música alta lá fora, e dava pra ver os brilhos refletindo nos olhos dela, enquanto ela assistia eles girando e dançando na telinha. Ficamos ali sentados no chão do chalé por uns 20 minutos, enquanto a cerimônia rolava do lado de fora, até que a porta se abriu e o Austin entrou, vestido de terno de casamento. Ele olhou através da Amélia, como se ela nem existisse, e soltou um parabéns por conseguir cuidar dela tão bem, como se ela fosse um problema pra ser administrado, e não uma pessoa. Depois virou as costas e saiu antes que eu pudesse responder. Fiquei tremendo de raiva, enquanto a Amélia encarava a porta fechada. Ela continuava olhando pro lugar onde ele tinha ficado e fazia uns sinais que eu não entendia. Kevin tentou distraí-la de novo com o vídeo dos brilhos, mas ela empurrou o celular pra longe. Falei que precisava ir ao banheiro e me tranquei no lavabo. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir a torneira. Joguei água fria no rosto e tentei fazer os exercícios de respiração que minha terapeuta ensinou. Inspira contando até 4. Segura por 4. Solta por 4. Meu celular vibrou com uma mensagem do Kevin perguntando se eu estava bem. Respondi que sim.
apesar de ser mentira. Eu precisava mesmo daqueles minutinhos sozinha pra me recompor. O espelho refletia minha maquiagem borrada e os olhos vermelhos. Dava pra ouvir o Kevin falando baixinho com a Amélia no outro cômodo, contando de todas as coisas roxas que eles iam ver no caminho de volta pra casa. A voz dele, suave e paciente, mesmo com tudo isso sendo culpa minha por ter aceitado vir. Tentei ajeitar a maquiagem o melhor que deu, com as mãos ainda trêmulas. Quando voltei, a Amélia estava dormindo no sofá pequeno, enrolada no casaco do Kevin, e ele sentado no chão ao lado dela, com a mão apoiada no braço dela, só pra ela saber que ele estava ali se acordasse assustada. Vi ele pegando o celular e mostrando fotos de flores roxas pra Amélia, enquanto ela passava o dedo pelas imagens. A voz dele seguia calma e constante, falando de borboletas roxas, carros roxos, doces roxos, e ela ia relaxando aos poucos no sofá. Ele comentou algo sobre o Austin não poder reivindicar nada legalmente, já que tinha aberto mão dos direitos anos atrás, e aquilo me deu um alívio. Peguei as chaves do carro na mesa e fui até a porta, tentando ver se já dava pra ir embora. Mas quando cheguei no valé, estava lotado de convidados chegando, todos arrumados. O atendente nem deixou eu perguntar, só balançou a cabeça e apontou pra fila de carros ainda esperando pra deixar as pessoas. Kevin apareceu do meu lado e contou pelo menos mais 20 carros na fila, ou seja, a gente ia ficar preso ali por pelo menos mais uma hora. A vontade era de gritar, mas só assenti e voltei pro chalé, onde a Amélia já estava acordando. O Kevin sumiu sem falar nada. Achei que fosse ao banheiro, mas depois de uns 20 minutos voltou com uma caixinha branca. Ele tinha ido até a cozinha principal e, de algum jeito, conseguiu convencer o pessoal a cortar um pedaço da camada roxa do bolo de casamento, que ainda não tinha sido servido. Os olhos da Amélia brilharam quando ela viu a cobertura roxa, e ela fez sinal de felicidade pela primeira vez desde o colapso, o que fez meus olhos encherem de lágrimas. A música da cerimônia voltou a tocar lá fora, e ouvi a voz da mãe do Kevin na varanda, falando alto sobre alguma coisa. O Kevin saiu pra falar com ela, e depois disso, as vozes ficaram mais baixas, mas ainda dava pra escutar umas frases como: imagem não é tudo, e as pessoas importam mais que as aparências. Quando ele voltou, as mãos estavam tremendo, e ele ficava abrindo e fechando os dedos com nervosismo, tentando se acalmar. O pai dele apareceu pouco depois, e eles foram conversar perto da janela, achando que eu não estava ouvindo. O Kevin explicava que só tinha me chamado pra ser acompanhante dele pra fugir das tentativas de casamenteira da família no casamento. E aquilo doeu mais do que eu imaginava, mesmo sabendo desde o início que era só por conveniência. A porta do chalé se abriu, e a prima adolescente do Kevin entrou com uma bolsinha. Não falou nada, só se ajoelhou ao lado da Amélia e começou a tirar alfinetes da bolsa pra consertar as costuras rasgadas do vestido roxo. As mãos dela eram rápidas e cuidadosas, e a Amélia assistia fascinada ao vestido voltando ao normal, pedacinho por pedacinho. Tínhamos acabado de terminar quando a porta bateu com força, e um homem de terno caro entrou furioso, reclamando que a gente estava causando confusão no casamento da filha dele. Ameaçou chamar a segurança se não saíssemos do chalé imediatamente e já foi pegando o celular. O Kevin se levantou devagar e lembrou com quem era a família dona da propriedade, dizendo que a gente tinha todo o direito de ficar no chalé de hóspedes. O homem ficou vermelho de raiva, mas saiu sem dizer mais nada. O Kevin fez 3 ligações seguidas e, em questão de minutos, garantiu o chalé pra gente o resto da noite, sem precisar explicar ou pedir desculpa pra ninguém. Ele disse que podíamos ficar o tempo que quiséssemos, e mesmo odiando depender da proteção dele, eu agradeci. A Amélia tinha ido pra janela e olhava pra fora, até que de repente começou a se balançar de novo, sinal de que viu alguma coisa que incomodou. Olhei por cima do ombro dela e vi o Austin passando com a nova esposa, os dois rindo de alguma coisa. O Kevin fechou as cortinas rapidinho e despejou tudo da carteira na mesa de centro, pedindo pra Amélia ajudar a separar tudo por cor. Assim que pôde, ela começou a separar os cartões de crédito do dinheiro e dos cartões de visita, organizando tudo em pilhas bem arrumadas enquanto seu fôlego ia voltando ao normal. A gente acompanhava a movimentação por uma fresta na cortina, vendo os convidados indo em direção à cerimônia, enquanto o Kevin abria no celular o mapa da propriedade. Ele marcou com o dedo um caminho que passava pelos corredores de serviço e pela cozinha, para conseguirmos chegar até o valé sem topar com ninguém do casamento. E o pai da Amélia aparece vestindo o terno de casamento e fala dela como se ela nem estivesse ali. Isso só me deixou ainda mais intrigada sobre o que houve no passado entre eles, e por que ele abriu mão dos direitos. Faltavam uns 10 minutos para os votos começarem, o que era ótimo porque todo mundo ia estar de olho na cerimônia, e a gente teria a chance de sair sem ser notado. Recolhi nossas coisas enquanto o Kevin ajudava a Amélia a calçar os sapatos, e de novo, enrolava o casaco dele nos ombros dela. A caixinha do bolo roxo foi direto pra minha bolsa junto com o iPad e os fones que ele trouxe. Esperamos até ouvir a voz do celebrante ecoando pelo jardim, antes de fazer nossa movimentação. Os corredores de serviço estavam desertos, exceto por alguns funcionários que nem tiravam os olhos do celular enquanto a gente passava. A mão da Amélia foi relaxando na minha, à medida que nos afastávamos do barulho, e eu senti a respiração dela ficando mais calma, encostada no meu ombro, já meio entregue, porque agora eu estava carregando ela. Paramos numa casinha nos fundos, onde o Kevin tinha visto uma porta aberta mais cedo, e ficamos ali esperando a cerimônia acabar. O lugar tinha sofás antigos, uma mesinha de centro cheia de revistas velhas, e uma estante com livros infantis que provavelmente tinham sido deixados por filhos de funcionários ao longo dos anos. Deitei a Amélia no sofá, e ela logo se encolheu ali, ainda enrolada na jaqueta do Kevin, como se fosse um cobertor de verdade. Foi quando ouvimos passos no corredor e o padrinho entrou na sala, com aquele jeito meio bêbado ainda, mas já mais sóbrio do que antes. O Austin quer falar com você depois pra resolver umas coisas, ele disse me olhando como se eu fosse algum tipo de problema. Respondi que não tinha nada pra resolver, e que o Austin deveria manter distância de nós, mas ele só deu de ombros e voltou pra cerimônia. A Amélia começou a reclamar baixinho, e o Kevin, tentando distrair ela, pegou o celular, mas ela tomou o aparelho da mão dele e ficou deslizando a tela até achar o vídeo das purpurinas roxas que ele tinha mostrado lá no salão. Assim que o vídeo encheu a tela, ela deu aquela risada de verdade, sincera, que fez tanto eu quanto o Kevin travarmos por um instante e trocarmos um olhar de alívio. Pela primeira vez no dia, o aperto no meu peito desde que o Austin apareceu parecia estar abrindo espaço para respirar, mesmo que só um pouco. Enquanto esperávamos o fim da cerimônia, o Kevin pegou um dos livros da estante e começou a ler pra Amélia, que logo se aconchegou do lado dele no sofá, ainda com a jaqueta nos ombros. O livro falava de uma borboleta roxa, o que não podia ser mais apropriado, e ela acompanhava tudo com o dedo nas figuras, enquanto ele lia com uma voz suave que eu nunca tinha ouvido antes. Tentei nem pensar como aquilo parecia natural. Os dois ali, como se essa fosse a rotina deles há anos. De repente, a Amélia olhou pro Kevin e disse baixinho: "Papai", tão suave que por um segundo achei que tinha imaginado. Meu coração parou, mas ele foi rápido e respondeu com calma: "Kevin", apontando pra si mesmo. Ela ficou
ficou olhando pra ele um tempo e logo voltou pro livro, como se nada tivesse acontecido. A música lá fora ficou mais alta, sinal de que os noivos já estavam saindo e que era hora de tentar ir embora sem pegar o tumulto. Pegamos nossas coisas e seguimos pelos corredores de serviço até o estacionamento, agora com a Amélia andando entre nós, de mãos dadas como se sempre tivesse sido assim. A fila do valet estava travada, cheia de convidados querendo ir embora logo ou trocar de carro. Então esperamos atrás de uns arbustos altos, enquanto a Amélia se sentava num banco de pedra por perto. Ela já estava caindo de sono, super cansada de tanto chorar, e encostou em mim com os olhos quase se fechando, o vestido roxo todo amassado e rasgado na barra. Foi nessa hora que o Austin apareceu do outro lado do arbusto, impecável no terno, enquanto a esposa nova ainda tirava fotos por aí. Ele veio na nossa direção com aquele olhar controlado e disse que a gente precisava conversar sobre a situação, sobre o que eu pretendia levando a Amélia ali. Falava baixo, num tom calculado, como se ele fosse o sensato e eu estivesse criando o caso. Eu mantive a mão nas costas da Amélia, sentindo a respiração dela, enquanto ele ficava ali parado agindo como se a culpa fosse nossa. Ele começou a dizer que a família dele pressionou pra ele ir embora, que ficou assustado com a ideia de ter uma filha com deficiência, como se isso justificasse tudo. Eu disse que ele fez a escolha dele quando assinou os papéis, que não dava pra mudar o passado só porque agora a presença da filha incomodava. O Kevin então se colocou entre a gente, firme, dizendo: a conversa acabou. O Austin quase discutiu, mas alguma coisa no olhar do Kevin fez ele recuar. Ainda assim, antes de sair, soltou aquela provocação: agora deu pra ver que você tá de olho no dinheiro do Kevin, né? Tem coisa que nunca muda. Acertou bem onde queria, mas segurei firme pra não transparecer nada diante da Amélia, mesmo sentindo as mãos tremerem. Foi quando a Amélia apontou pra alguma coisa atrás de mim. Um garçom passava com um arranjo enorme de flores roxas pra recepção. Ela fez o sinal de roxo e depois, bonito, as mãozinhas ainda molhadas de lágrimas. Foi um momento tão simples, tão normal depois de tanta confusão, que precisei morder o lábio pra não chorar junto. O Kevin pegou ela no colo antes mesmo que eu me mexesse e foi levando para o estacionamento, enquanto a família dele só assistia a gente sair. O valet demorou séculos pra trazer o carro do Kevin, enquanto a Amélia fazia sinal de roxo pra tudo que enxergava daquela cor. Prendemos ela na cadeirinha e quando saímos da propriedade, ela já estava esfregando os olhos. O vestido roxo estava rasgado na cintura e manchado de grama, mas ela segurava o tecido como se ainda fosse a coisa mais linda do mundo. O Kevin dirigia com uma mão só e de vez em quando olhava pelo retrovisor pra checar a Amélia. Ela apagou antes mesmo de chegarmos na estrada principal, e aí sim eu consegui respirar de verdade pela primeira vez no dia. A gente mal trocou palavra no caminho, só quando o Kevin perguntou se a gente devia parar pra comer, e eu só balancei a cabeça dizendo que não. Quando estávamos chegando perto do meu prédio, ele limpou a garganta e falou que provavelmente a gente precisava decidir o que fazer daqui pra frente, mas talvez aquela noite não fosse o melhor momento. Concordei e disse que dali em diante era melhor sermos totalmente sinceros um com o outro. Ele topou e me ajudou a levar a Amélia pra dentro sem que ela acordasse. O dia seguinte foi puxado. A Amélia acordou chamando o papai na hora do cereal e repetiu de novo quando fui pentear o cabelo dela. Ela me seguiu até a porta do banheiro e ficou ali, falando isso várias vezes. Quando deixei ela na escola, a professora me chamou de lado e contou que ela ficou grudada nos funcionários desde cedo e já tinha chorado 2 vezes. Perto do meio-dia, o Kevin mandou mensagem perguntando se a gente precisava de alguma coisa. Eu disse que não, mas mesmo assim, ele apareceu lá em casa cheio de brinquedos sensoriais novos, que tinha comprado de madrugada. Tinha brinquedo de apertar, cobertor de peso e uns fones novos que pareciam até melhores que os roxos do dia anterior. Ele perguntou se não era melhor dar um tempo pra Amélia, mas eu disse que o que ela precisava agora era estabilidade. Ele ficou pro jantar, e pra minha surpresa, a Amélia deixou que ele ajudasse na rotina de dormir dela, coisa que nunca tinha deixado ninguém fazer. Na segunda, no trabalho, eu só sabia checar o celular. A professora da Amélia mandou mensagem dizendo que ela fez o sinal de roxo e feliz várias vezes na roda, mas passou por 2 momentos difíceis, quando outras crianças chegaram perto demais. Era exatamente o que eu imaginava depois de tudo o que rolou no final de semana. Naquela noite, depois que a Amélia dormiu, sentei no computador e escrevi um e-mail pro Austin. Fui reta e fria, só disse que ele não deveria mais se aproximar, nem entrar em contato com a Amélia, já que tinha aberto mão legalmente dela. Minhas mãos tremiam o tempo todo, mas forcei a barra e apertei em enviar. O Austin respondeu em menos de 1 hora com uma mensagem curta, dizendo que ia se afastar, mas avisando pra eu não arrumar problema pro novo casamento dele. A ameaça estava clara, mesmo ele tentando disfarçar. Salvei o e-mail e mandei pra mim mesma, por precaução. Na terça de manhã, liguei pra 3 advogados de família diferentes, até achar uma que podia me atender ainda naquela semana. A consulta foi cara, mas eu precisava saber o que o Austin podia ou não fazer legalmente. Ela analisou meus documentos e confirmou que ele não tinha nenhum direito parental, mas me orientou a documentar tudo dali pra frente. Me entregou uma pasta cheia de formulários pra preencher e explicou como registrar cada interação. Naquela noite, mandei mensagem pra mãe do Kevin pedindo pra gente tomar um café. Só nós duas, sem o Kevin. Eu queria controlar o que a família dele ia pensar antes que começassem a inventar história. Ela topou na hora e sugeriu um lugar perto da escola da Amélia, pra gente se encontrar enquanto ela estivesse na aula. Cheguei 10 minutos adiantada na cafeteria, que estava quase vazia, e peguei uma mesa no canto de onde dava pra ver a porta. A mãe do Kevin entrou com uma bolsa enorme e de óculos escuros, mesmo o dia estando nublado, e sentou na minha frente sem pedir nada. Tirou os óculos e vi que tinha chorado, os olhos ainda vermelhos e inchados. Desculpa por a gente ter te pressionado por causa do casamento, ela falou respirando fundo, mas eu preciso entender por que vocês mentiram pra gente. Comecei a explicar sobre o namoro de fachada, mas ela me interrompeu. O Kevin já me contou tudo. Pegou o celular na bolsa e me mostrou um grupo de mensagens com uns 30 parentes. Estão todos fazendo perguntas e inventando coisas sobre o que aconteceu. Ela foi me mostrando os comentários sobre a criança gritando e o barraco na festa. Posso ajudar a lidar com isso se você quiser. Logo depois, o padrinho apareceu com um recado do Austin, dizendo que precisava esclarecer as coisas. Fiquei pensando se foi o próprio Austin que pediu ou se o padrinho só quis bancar o conciliador. Vi ela apagando uma mensagem bem pesada de alguém perguntando se a Amélia era filha secreta do Kevin. Agora a gente precisa de aliados do seu lado da família, admiti. Ela concordou e começou a digitar no grupo, dizendo como tinha sido bom conhecer a namorada do Kevin e a filha dela, que era um doce. À noite, o Kevin apareceu no meu apartamento com comida chinesa e sentamos no sofá enquanto a Amélia ficava no quarto vendo tablet. A gente precisa conversar sobre essa história das mentiras, ele disse largando os hashes. Eu já sabia que essa conversa ia chegar, mas mesmo assim senti um frio na barriga. O que a gente está realmente fazendo aqui? Ele perguntou. Ficamos conversando por horas, tentando entender o que era melhor pra Amélia
Amélia o que a gente queria de verdade, como lidar com a família dele. Vamos parar de fingir, falei. Mas vamos devagar, focando primeiro no que a Amélia precisa. Ele concordou e a gente apertou as mãos como se fosse um acordo de negócio, o que fez a gente dar risada de tão estranho. No fim de semana, resolvemos fazer um programa simples no parque. Só nós três, sem pressão. A Amélia correu direto pro balanço e o Kevin foi junto, perguntando se podia empurrar. Ela fez sinal de sim, e ele começou devagar, contando cada balanço alto, e ela caiu na risada. Por uns 20 minutos, tudo pareceu normal, tranquilo, como se a gente tivesse alguma chance de dar certo. Depois a Amélia quis ir mais alto, e o Kevin olhou pra mim pedindo permissão antes de empurrar de verdade. E ela riu tanto que até fez barulho de ronco. Pegamos sorvete no carrinho e sentamos num banco. A Amélia no meio se lambuzando de chocolate. À noite, já com a Amélia dormindo, mexendo no celular, vi um post vago de alguém que esteve no casamento. Tem gente que sabe trazer drama pra casamento com filho misterioso, com um emoji de revirar os olhos. Meu coração até apertou. Tirei print pra mandar pro Kevin. Minha mãe já está lidando com isso. Ele respondeu na hora. Ela vai cuidar das fofocas da família. E de fato, o post sumiu em menos de 1 hora. No domingo de manhã, a mãe do Kevin ligou chamando pro brunch da família no clube, tradição deles de todo fim de semana. Ouvi ele falando no viva voz que já tinha outros planos. E na hora, a mãe perguntou o que podia ser mais importante que o brunch. Jantar com minha namorada e a filha dela. Ele respondeu. E deu pra ouvir o silêncio dela do outro lado. Ele chegou às 5 da tarde com sacolas de supermercado e fez espaguete enquanto a Amélia assistia tudo da mesa da cozinha, fazendo sinal de macarrão sem parar. Jantamos juntos, e até a Amélia provou pão de alho, o que foi um grande feito, já que ela normalmente só aceitava comer umas 5 coisas específicas. O Kevin comemorou com uma dancinha, fez ela rir, e ainda ganhou um gesto de bobo dela. Depois do jantar, ele me ajudou a lavar a louça enquanto a Amélia ficava na mesa, toda concentrada colorindo, e o clima estava tão gostoso, tudo parecia tão natural, tão certo. Mais tarde, quando a Amélia já tinha pegado no sono, e o Kevin foi embora, sentei na mesa da cozinha com um caderno na mão. Eu sabia que não seria possível proteger a Amélia de todas as dores do mundo, mas pelo menos podia escolher quem deixava se aproximar dela. Comecei a anotar o nome das pessoas que realmente entendiam as necessidades da Amélia, e nunca fizeram ela se sentir um problema. A lista ficou menor do que eu gostaria. Só minha mãe, a professora da Amélia, a fonoaudióloga dela e o Kevin. Na segunda de manhã, enquanto arrumava a Amélia para ir à escola, meu celular tocou com um número estranho. Deixei cair na caixa postal e ouvi a mensagem enquanto ela tomava o café da manhã. Oi, aqui é a esposa do Austin, ela disse. E por pouco não apaguei a mensagem sem ouvir o resto. Queria muito conversar e entender melhor o que está acontecendo. Ela deixou o número e pediu retorno. Fiquei olhando para o celular um tempão, tentando decidir se aquilo era uma chance de fazer o Austin assumir suas responsabilidades, ou só uma armadilha que poderia ferir ainda mais a Amélia. Não retornei a ligação. Em vez disso, naquela noite, fiquei sentada com a Amélia fazendo as unhas com aqueles adesivos roxos que ela escolheu na loja. Ela estava toda feliz, cantarolando baixinho, enquanto eu aplicava cada adesivo com o maior cuidado, e as mãozinhas dela, pela primeira vez, ficaram bem quietinhas. Tirei uma foto das nossas unhas combinando e mandei pro Kevin. Digitei, chega de fingimento, e enviei. Ele respondeu na hora. De verdade, um passo de cada vez. E eu sorri pro celular feito adolescente apaixonada. Se você gostou da nossa história, considere se inscrever no canal para acompanhar nosso trabalho e, se possível, deixe o like.